Bem-vindo, caro espectador, a mais um programa Perguntas à Fé da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese de Leiria Fátima. Com este programa queremos ajudar a esclarecer algumas questões sobre a fé, sobre a vida cristã e os seus fundamentos. Hoje vamos falar da relação entre a fé cristã e a inteligência humana. Responderemos a estas três perguntas. Qual a relação entre a inteligência humana e a fé cristã? Que significa a frase de Santo Agostinho, crê para compreender, compreende para crer? A fé e a ciência são contrárias uma à outra? Na minha opinião, não, porque uma acaba por complementar a outra. Depois de ouvirmos estas opiniões, vamos então à primeira pergunta. Qual a relação entre a inteligência humana e a fé cristã? Ouçamos o que a este propósito diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 156. Para que a homenagem da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da sua revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, a sua fecundidade e estabilidade, são sinais certos da revelação adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade, mostrando que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego do espírito. Então, claramente, neste texto, dizem-se estes aspectos fundamentais. A fé não pode ser contrária à razão humana. É verdade que a fé é dom de Deus e os seus conteúdos foram por Ele revelados. Mas cabe à inteligência humana, como dissemos num programa anterior, a fé é um ato humano, aqui cabe à inteligência humana perscrutar os acontecimentos e os sinais que fundamentam a fé. Nomeadamente, aprofundar o conhecimento sobre a Bíblia, aprofundar a vida de Jesus Cristo também do ponto de vista histórico e a sua mensagem e as interpelações. E o Catecismo dá alguns exemplos. Fala de provas exteriores da revelação de Deus em Jesus Cristo e menciona que existem, digamos assim, acontecimentos como os milagres de Cristo e dos santos, e as interrogações que esses acontecimentos extraordinários suscitam e que, digamos assim, são um desafio à inteligência humana para analisar o que aconteceu. Ou então as profecias que já vêm da Bíblia, do Antigo Testamento e que depois em Jesus se realizam e que há acontecimentos futuros que concretizam realmente as profecias. Há depois aquilo que diz respeito à vida da Igreja, mesmo havendo perseguições, mesmo havendo pecados, mesmo havendo muitas coisas negativas na vida da Igreja, é admirável a sua propagação ao longo dos tempos, a santidade que se manifesta em muitos dos seus membros, os frutos que resultam da sua ação e a sua estabilidade ao longo de 2000 anos, e características essas da vida da Igreja que causam espanto e que interpelam. É a análise de todos estes acontecimentos e sinais pela inteligência humana e, portanto, envolvendo, de facto, a capacidade de conhecer e a capacidade de compreender por parte das pessoas, que faz com que se encontrem nestas coisas motivos de credibilidade para a fé cristã. A fé é credível, a fé tem razões, tem motivos que podem ser compreendidos pela razão humana, pela inteligência das pessoas e, em muitos aspectos, também pela ciência histórica, da linguística, etc, etc. Assim, se for honesta na sua abordagem dos dados da fé, a inteligência humana pode concluir que a fé é razoável, que tem motivos e fundamentos que a razão pode aceitar. Embora
a fé como tal não seja propriamente o resultado de um raciocínio, o resultado de um estudo, o resultado de uma investigação que a pessoa faz. Aí há, por assim dizer, como que um salto. Esse salto resulta, como já dissemos no outro programa, de um dom de Deus, de uma inspiração que o Espírito Santo toca o coração e a mente humana e, digamos assim, ilumina, faz luz para que a pessoa possa então ter uma outra compreensão e ser tocado no coração para aderir a essa verdade da fé. E, portanto, porque a fé realmente assenta na revelação de Deus aos homens e é Deus quem concede uma luz mais abundante e uma visão mais penetrante que leva a uma compreensão, leva, digamos assim, a inteligência mais longe. Por isso o Catecismo da Igreja diz: a certeza dada pela luz divina é maior do que a que é dada pela luz da razão natural. Portanto, a fé leva-nos mais longe no conhecimento de nós mesmos, no conhecimento do mundo e, naturalmente, permite-nos o conhecimento de Deus. E, portanto, porque as realidades da fé transcendem, ultrapassam realmente apenas as realidades visíveis, as realidades controláveis pela razão humana. E passamos então à segunda pergunta do nosso programa. Que significa a frase crê para compreender, compreende para crer? Esta frase é de Santo Agostinho e está no parágrafo 158 do Catecismo da Igreja Católica, que agora vamos ouvir. A fé procura compreender. É inerente à fé o desejo do crente de conhecer melhor aquele em quem acreditou e de compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo e exigirá, por sua vez, uma fé maior e cada vez mais abrasada em amor. A graça da fé abre os olhos do coração para uma inteligência viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do desígnio de Deus e dos mistérios da fé, da íntima conexão que os liga entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para que a compreensão da revelação seja cada vez mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé, mediante os seus dons. Assim, conforme o dito de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. O Catecismo foca aqui estes três aspectos. Primeiro, a fé procura compreender. Não podemos ficar numa fé que seja mero sentimento, mera emoção, mero receber de outros ou repetir de outros aquilo que outros nos ensinaram. A fé cristã, autêntica, suscita no coração do crente o desejo de conhecer mais e de compreender melhor Deus e a sua palavra. O conhecimento, com a ajuda da inteligência, como temos vindo a referir neste programa, contribui para o crescimento e consolidação da fé. Daí o compreender para crer. Procurar, de facto, compreender. Mas uma fé mais viva e ardente abre também os olhos do coração. E, portanto, a fé ajuda a compreender. Aguça a inteligência para um conhecimento mais elevado dos dados da revelação e da conexão entre eles, dado que os conteúdos da fé, como nós encontramos, por exemplo, no credo, têm toda uma relação entre eles e só uma compreensão da inteligência, mas uma compreensão iluminada pela fé, pode levar-nos mais longe na percepção dos conteúdos e da profundidade que têm os dados da fé. Neste esforço de compreensão, também o Espírito assiste os fiéis. Portanto, não é apenas um esforço da inteligência humana, a pessoa, nesta busca por compreender, encontra também, está assistido pelo Espírito Santo, não está fora da ação da graça de Deus que leva a pessoa mais longe.
E, naturalmente, isto diz respeito a todos os fiéis, diz respeito àqueles que se empenham no aprofundamento da teologia, aqueles que procuram no estudo um conhecimento mais aprofundado da fé, dos seus conteúdos. Então, a frase de Santo Agostinho, compreender para crer, crer para compreender, afirma que a fé oferece luz para melhor compreender a revelação divina e, ao mesmo tempo, um conhecimento mais aprofundado faz crescer a fé, torná-la melhor, mais capaz de corresponder aos dons divinos. É importante, por isso, o conhecimento, fé e conhecimento estão estreitamente interligados e uma interpela a outra e vice-versa. E passamos então à terceira questão. A fé e a ciência são contrárias uma à outra? Não. Muitas vezes há equívocos ou há a percepção de que a fé se opõe à razão ou vice-versa, ou que a razão anula a fé, mas não é verdade. Ouçamos o que sobre esta relação diz o Catecismo no parágrafo 159. Fé e ciência. Muito embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus, que revela os mistérios e comunica a fé, também acendeu no espírito humano a luz da razão. E Deus não pode negar-se a si próprio, nem a verdade pode jamais contradizer a verdade. É por isso que a busca metódica em todos os domínios do saber, se for conduzida de modo verdadeiramente científico e segundo as normas da moral, jamais estará em oposição à fé. As realidades profanas e as da fé encontram a sua origem num só e mesmo Deus. Mais ainda, aquele que se esforça com perseverança e humildade por penetrar no segredo das coisas é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todos os seres e faz que eles sejam o que são, mesmo que não tenha consciência disso. Então, temos aqui estes pontos, assim, em breve. A fé e a razão têm ambas origem em Deus, pelo que não podem contradizer-se. Cada uma conduz à verdade, portanto, uma e outra conduzem à verdade. E também, na verdade, não pode haver oposição. Portanto, são duas vias, dois patamares, por assim dizer, de acesso à verdade que não se opõem. Cada uma tem a sua esfera própria, mas não se opõem. A ciência bem conduzida jamais estará em contradição com a fé. E daí que a busca honesta de um conhecimento científico aprofundado, com argumentos, o conhecimento sobre o mundo, não deixa de ser, de algum modo, também guiado pela luz e a sabedoria de Deus. E por isso, aquilo que às vezes se ensina nas escolas, ou aquilo que passa de boca em boca, de que a fé seja contrária à ciência, não é verdade. Nem acerca da origem do mundo, nem acerca da origem do homem, nem acerca do destino último do homem, nem da relação do homem com os seus semelhantes, nem acerca do próprio conhecimento sobre o homem. A ciência e a fé não se opõem verdadeiramente. Se há, em alguns momentos, ou da parte da ciência ou da parte da fé, um obstáculo, digamos assim, em relação com a outra, pode haver simplesmente aí um equívoco ou então haver uma pretensão de uma parte ou de outra que queira invadir a esfera que não lhe compete. E, portanto, um entendimento correto da fé e um entendimento correto da ciência, uma vivência genuína da fé e uma busca honesta, sincera por parte da ciência, não se opõe à fé, mas, pelo contrário, uma dimensão e outra ajudam a pessoa a conhecer mais, a ir mais em profundidade, abre horizontes, digamos assim, à pessoa humana.
fé e ciência não se opõem. Então, vamos mais adiante e ouçamos o testemunho de algumas pessoas. Como procuro conciliar a fé e a ciência na minha vida? Visto que eu considero que uma complementa a outra, acredito que na ciência há algo que guia os profissionais a fazer o bem e a procurar ajudar as pessoas de alguma maneira. E depois de ouvirmos estes testemunhos, recomendo que leia, se possível, os parágrafos 156 a 159 do Catecismo da Igreja Católica para aprofundar por si própria também e procurar entender este ensinamento que o Catecismo nos dá sobre a fé e a sua relação com a inteligência, com a ciência. E, naturalmente, na sua vida, procure que os seus conhecimentos sobre a fé se desenvolvam, procure um esclarecimento sobre as suas dúvidas, quer em livros, quer na conversa com outras pessoas, quer consultando quem saiba mais do que quem saiba mais, de tal maneira que possa esclarecer as suas dúvidas e também tornar-se disponível para ajudar outros a encontrarem respostas seguras para as suas perguntas, que possam esclarecer verdadeiramente as perguntas que surgem na relação entre a fé e a inteligência, entre a fé e a ciência. Então, concluo invocando que Deus abençoe a sua vida e a sua família e lhe dê uma graça de viver uma fé com sabedoria e com profundidade, em que, experimentando que a fé e a ciência não se opõem de modo nenhum. E com isto, me despeço até ao próximo programa, se Deus quiser.